Fala, gente! Sou Ravi Kayuti, professor de yoga e entusiasta por saúde e bem-estar, e hoje vou estar por aqui para falar um pouquinho sobre doenças degenerativas e a prática de yoga. Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender o que são doenças degenerativas. Então, para isso, eu trouxe uma pequena listagenzinha em algumas informações que realmente fazem muita diferença nesse lugar de entender antes de mais nada. Então, classificam-se como doenças degenerativas diabetes, artrose, hipertensão, doenças cardíacas, doenças da coluna vertebral, câncer, Alzheimer, reumatismo, esclerose múltipla, artrite, glaucoma e aí, inclusive, hérnia de disco. Então, o que é uma doença degenerativa? Ele é qualquer tipo de doença que começa pequenininha e, de certa forma, vai gerando um impacto geral no corpo. Então, quando a gente fala de doença degenerativa, eu acho que uma das coisas mais claras que a gente tem que trazer é que sempre existe uma interação entre o comportamento, meio ambiente e o perfil genético da pessoa. Então, comportamento, de certa maneira, é grande parte, assim como o perfil genético, assim como o meio ambiente. Então, a gente tem essas três coisas, de certa forma, sendo e tendo papéis importantíssimos nesse lugar do desenvolvimento de uma doença degenerativa. Hoje eu vou trazer muito do que o yoga entrega em situações com doenças degenerativas, até porque eu tenho uma. Então eu tenho uma doença chamada síndrome de Legg-Pertz, que é, de certa forma, uma deformidade da cabeça do fêmur. Então hoje a minha cabeça do fêmur ela não encaixa dentro do acetábulo. Então imagina, o fêmur é o osso que liga a perna no quadril e o acetábulo ele é o lugar onde ele encaixa. Hoje eu tenho uma cabeça do fêmur deformada, então eu já tenho um processo de artrose forte no meu quadril do lado direito. O que acontece? No meu caso, é claro, é uma doença do quadril. O que uma doença degenerativa de quadril faz? Ela, a partir dessa rigidez de quadril, começa a machucar o joelho, sobe para a lombar, e aí a degeneração começa, de maneira bem simples, a se ramificar pelo corpo. Então, qual é o papel do yoga nesse caso? Nesse caso, o papel do yoga é manter a mobilidade do corpo sadia, é manter o corpo se mexendo de maneira correta, é manter, de maneira geral, o impacto dessa doença ali na cabeça do fêmur, ali onde ela deve ficar. E aí, em cima disso, de maneira bem simples, começar a, aos pouquinhos, dessensibilizar essas sensações duras, difíceis, que trazem dor da cabeça do fêmur no corpo inteiro. Então, a ideia da prática é aos pouquinhos ir dessensibilizando essa dor e mantendo o resto do corpo sadio. E, de certa maneira, isso é o que o yoga vai fazer em grande parte dos casos, em todas as doenças degenerativas. E aí, uma coisa até que eu gostaria de trazer é hérnia de disco também é uma doença degenerativa. Por quê? Porque a partir do momento que você teve um primeiro impacto, aquele impacto ele vai gerar impacto no corpo inteiro. Então, essa é a ideia da doença degenerativa. Todas, de certa maneira, trabalham assim. Então, a prática ela não vem como algo... A prática de yoga ela não quer curar ou, de maneira clara, entrar na doença em si. O que a prática de yoga quer? Ela quer manter o resto do corpo de maneira sadia. Para que, a partir disso, a gente possa ter uma vida de maneira mais leve, de maneira mais normal, independente do diagnóstico. Então, isso que o yoga quer entregar. Ele quer entregar essa possibilidade de, independente do diagnóstico, você conseguir manter ali de maneira bem clara essa doença um pouquinho mais quietinha, com menos sintoma e um corpo que tenha como se mexer melhor, fazer mais e ter mais vitalidade e vida.